No primeiro tempo, Dorival repetiu o sistema defensivo que ele utilizou contra a Inglaterra, que era de colocar um 4-4-2, com Rodrigo fazendo um falso 9, mais livre para marcar os seus adversários, e Rafinha recuando como ala direito. E esse sistema defensivo apresenta 3 fragilidades. Primeiro, no entrelinhas. Segundo, nas costas da última linha. E terceiro, pela esquerda, que é onde a Espanha vai apresentar o seu maior volume de ataques. E o tic-tac espanhol consegue facilmente explorar os espaços nas entrelinhas e nas costas da última linha, porque ele utiliza passes rápidos e muita mobilidade. Então percebam que no primeiro gol da Espanha, o time espanhol joga pela direita para incentivar que a marcação brasileira ficasse naquele corredor, para depois inverter para a esquerda, que é justamente o lado mais fraco do time brasileiro. E o lado esquerdo era mais fraco, porque o João Gomes não tinha velocidade suficiente para dar cobertura ao Wendel, quanto o Rafinha tinha para dar cobertura para o Danilo pela direita. Além de que o João Gomes revezava entre o corredor esquerdo e o corredor central, deixando o Wendel ainda mais descoberto. E também vemos a fragilidade do lado esquerdo brasileiro quando o time entrava na transição defensiva. Reparem que o Wendel ele ficava muito livre para atacar, muito adiantado no campo, o que deixava o lado esquerdo brasileiro muito vulnerável para possíveis contra-ataques. No segundo gol espanhol, o Wendel chega atrasado na defesa e o João Gomes não consegue fazer a cobertura a tempo, coisa que não acontecia no lado direito por conta da velocidade do Rafinha e mais para frente do Rodrigo. No segundo tempo, Dorival mudou o sistema defensivo brasileiro para um 4-3-3 para diminuir a capacidade de criação dos jogadores espanhóis na segunda fase de construção, que é a fase de criação, colocando o Andrés Pereira, o Vinícius Júnior e o Endrick para marcar os jogadores armadores, como o Rodri. O objetivo era que a Espanha não conseguisse entrar nas entrelinhas do Brasil, e caso entrasse, os jogadores estavam posicionados em triângulos para fazer uma marcação forte em grupo. Reparem que quando o time espanhol consegue entrar nas entrelinhas do time brasileiro, o time espanhol fica muito mais sufocado nesse esquema de 4-3-3 do que no esquema antigo de 4-4-2. Ele é um time que até consegue finalizar, mas não consegue criar jogadas tão elaboradas de finalização por conta da pressão brasileira nas entrelinhas, diminuindo o volume de passes e de mobilidade do time espanhol. E mesmo quando aconteciam as roubadas de bolas espanholas no campo brasileiro, o time tinha mobilidade suficiente para conseguir proteger a grande área, por conta da velocidade do Paquetá e do Arrascaeta, que facilmente faziam a recomposição. Lá pelos 27 minutos do segundo tempo, Dorival decide voltar para o 4-4-2, retirando Vinícius Júnior e colocando no seu lugar Douglas Luiz, dando mais volume para o meio de campo brasileiro. Percebam que com o fim do 4-4-2 e a saída de Vinícius, o time novamente dá espaço nas entrelinhas e, além disso, perde capacidade de pressão, porque se perdeu o sistema escalonado que garantia a proteção nas entrelinhas. E podemos ver que o terceiro gol da seleção espanhola acontece justamente pela facilidade da seleção trocar passes no setor defensivo brasileiro. A marcação brasileira fica mais leve e o jogador espanhol consegue fazer o facão encontrando espaços nas costas da última linha brasileira.